Olá, gente, tudo bem? Professor Cícero falando. Eu espero estar encontrando todos vocês com saúde, com seus familiares bem. Tá? Essa aula é uma aula dedicada aos alunos da Escola Presteriana João Calvino, da turma de segundo ano, tá? Do turno matutino. A gente vai falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor humano, né? Tanto masculino quanto feminino, tá bom? Bom, o sistema reprodutor humano possui uma série de órgãos que permitem a realização da reprodução sexuada, já que todos nós humanos temos esse tipo de reprodução, né? Reprodução sexuada que acontece entre indivíduos da mesma espécie e ocorre mistura de material genético, certo? O ciclo, o ciclo reprodutivo da nossa espécie é diplobionte. Tá? Ou seja, as nossas células diploides se transformam a partir de meiose em células haploides. E essas células é que vão se encontrar formando a célula ovo, né, o zigoto. A gente vai falar mais especificamente sobre isso mais na frente, tá bom? Bom, qual a vantagem então que nós temos com a reprodução sexuada? A vantagem que a gente tem com a reprodução sexuada, pessoal, é que ela promove um aumento da variabilidade genética. Tá? Já que eu pego duas células e junto elas para formar uma única célula, você concorda comigo que eu estou misturando material genético? Então, com essa mistura, eu trago mais variação, eu trago mais variabilidade genética para dentro da espécie. Né? Então, isso é uma vantagem. Tá? E a partir dessas variações que surgem com a troca de gametas, eu consigo aumentar a chance da espécie de se adaptar ao ambiente caso ocorra algum tipo de variação ou alterações no ambiente. Permite a evolução das espécies para novas formas. Então, tudo isso, pessoal, é porque nossa espécie troca gametas. Tá? Então, tudo isso aí são vantagens. Quais são os processos que vai acontecer, ou melhor, que vão acontecer para que permita-se acontecer a evolução? Crossing over, que a gente estudou o ano passado, vocês vão lembrar, que é aquele processo que acontece lá na meiose, meiose 1, meiose 2, né, na meiose 1, quando os cromossomos se alinham em tétrades e trocam material genético, né, trocam pedaços. Tá? E também acontece na segregação independente dos cromossomos, ou seja, quando há separação dos cromossomos, quando ocorre meiose para a formação dos gametas. E também tem desvantagens. Qual a desvantagem da reprodução sexuada? A gente acaba gastando muita energia para formar os gametas, para a cópula, que é o ato sexual propriamente dito, e também em muitas espécies animais a competição por parceiro sexual, porque a competição, pessoal, ela acontece nas mais variadas formas de vida, tá? Por exemplo, uma ave, se você decidir por fazer biologia, né, faculdade de biologia, se especializar, por exemplo, em aves, você vai perceber que as aves mais bonitas, por exemplo, o pavão, com aquela cauda bem bonita, só o macho vai possuir aquilo, a fêmea não vai possuir. Então, em algumas espécies, no caso específico das aves, os mais bonitos e os que cantam um canto bonito, eles são os machos. Por quê? Porque eles utilizam isso para a atração da fêmea. Isso gasta energia, tá? Então, também é uma desvantagem da reprodução sexuada, tá? Continuando aqui, a gente vai falar especificamente de cada uma das estruturas do sistema, tá? Começando pela bolsa escrotal. Bom, para que serve essa bolsa escrotal ou escroto? Tá? Ela armazena e protege os testículos, que são as gônadas masculinas. E ela também ela tem uma função muito importante, que é controlar a temperatura dos testículos. Não sei se vocês sabem, mas antigamente nos países árabes, os homens, por ter muitas mulheres, eles acabavam
querendo se esterilizar, e na época não tinha a cirurgia de esterilidade masculina, que é a vasectomia. Mas eles tinham um costume bem interessante para que houvesse a esterilidade neles. Eles sentavam na areia quente e ficavam por muitos minutos ali, até essa quintura inviabilizar suas células formadoras de espermatozoide, que a gente vai já saber quais são. Tá? Então, quando está muito quente, o escroto ele tende a se distender melhor, ou seja, ele acaba se alongando, afastando o testículo do corpo. Então você acaba percebendo uma bolsa escrotal maior. Nos dias mais frios, a tendência é que ele se encolha mais, traga o testículo mais para perto do corpo. Para quê? Para que ele fique aquecido, né? Que a temperatura do corpo possa aquecê-lo. Então ele vai sempre estar mantendo a temperatura do testículo numa temperatura ideal aí, para que não haja a inviabilidade das células formadoras do testículo, tá? Então esse é um papel muito importante da bolsa escrotal, o controle da temperatura. Por quê? Porque é importante na espermatogênese, que é a formação do espermatozoide. E aqui eu quero fazer um parêntese aqui, pessoal. Gente, homens e mulheres, vocês que utilizam computador, notebook nas pernas, próximas, no caso do homem, ao testículo, e da mulher aos ovários, é importante eu falar o seguinte para você. O computador ele aquece, certo? E essa temperatura alta acaba aumentando também a temperatura na região onde o computador está. Se ele estiver no seu colo, e se você for homem, essa temperatura também terá um aumento, e o testículo sofrerá esse aumento de temperatura. Então, se você passar muito tempo com esse computador próximo ao testículo, no colo, brincando, digitando, alguma coisa assim, isso poderá inviabilizar suas células produtoras de espermatozoide. Então você poderá ficar infértil, estéril. Isso também acontece para as mulheres. Se você ficar muito tempo com o computador próximo ao seu ventre, na região de baixo ventre, onde a gente vai encontrar os ovários, essa temperatura também poderá inviabilizar seus ovócitos. Então, muito cuidado com isso, tá? Não utilize computadores próximos à cintura, tá? Porque isso poderá inviabilizar a sua vida fértil, tanto homens quanto mulheres, tá? Dito isso, vamos continuar, tá? Os testículos são as gônadas masculinas. A gente tem um par onde é produzido os gametas. No caso, gameta masculino é espermatozoide. Além da produção de espermatozoide, ele também vai produzir o hormônio sexual masculino, que é a testosterona, tá? Então é muito importante aí você saber que o testículo vai produzir gameta, no caso espermatozoide, e testosterona, tá? Que é o hormônio sexual masculino. Aqui a gente tem a visão interna dos testículos. A gente vai encontrar por dentro do testículo os túbulos seminíferos, tá? Que é uma espécie de novelos de lã, como se fosse novelos de lã, tá? Na verdade eles são canais que a gente encontra dentro do testículo. São nesses túbulos seminíferos, galera, que acontece a espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides. A gente vai falar sobre gametogênese lá mais na frente, tá? Que a gente tem dois tipos de gametogênese: a espermatogênese, que é a formação do espermatozoide, e a ovogênese ou ovulogênese, que é a formação ou produção, amadurecimento dos óvulos, tá? Mas aqui é importante eu descrever para vocês como é que acontece a espermatogênese. Pessoal, para que eu tenha um espermatozoide, eu tenho que ter uma célula anterior, porque ele não surge do nada, tá? Então, a célula precursora do espermatozoide são as células desse tecido, do túbulo seminífero, que é um tecido
formado por células diploides, ou seja, todas as células desse tecido aí têm 46 cromossomos no seu núcleo. Ou seja, elas vão sofrer meiose, originando espermatozoides, e nesse processo de meiose ela vai reduzir a quantidade de cromossomos de 46 para 23. Para quê? Para que quando esse espermatozoide com 23 ache um óvulo com 23, eu tenho uma célula com 46. Tá? Então a importância da meiose no processo é reduzir material genético. E a meiose acontece nessas células do túbulo seminífero para originar os espermatozoides. Então, se você for perguntado, por exemplo, em algum momento, qual a função do testículo? Bom, a função do testículo é produzir espermatozoide e testosterona. Mas a região específica do testículo que produz espermatozoide é o túbulo seminífero, certo? Então guarde bem essa questão, tá? Continuando aqui, a gente vai passar para o próximo slide. Falamos sobre as células do túbulo seminífero, agora a gente vai falar sobre as células intersticiais, tá? Que também eu encontro no testículo. As células intersticiais ou células de Leydig, elas vão produzir testosterona a partir de um hormônio chamado LH, luteinizante, né? Mais conhecido e simplificando por LH. Essas células intersticiais é que são responsáveis por produzir isso, tá? Então guarde bem. Espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos. Testosterona é produzido nas células de Leydig ou nas células intersticiais. Ambas, tanto túbulo seminífero quanto células intersticiais, eu vou encontrar no testículo. Também no testículo eu vou encontrar células de Sertoli. Elas vão produzir uma substância que vai alimentar os espermatozoides, já que os espermatozoides são células e células são vivas e precisam de nutriente. Ok? Então, esse líquido aí, essa substância vai nutrir essas células. Então, no testículo eu encontro túbulo seminífero, que vai produzir espermatozoide, que vai originar espermatozoide. Células de Sertoli vai produzir testosterona. E, aliás, células de Leydig ou células intersticiais vão produzir testosterona e células de Sertoli vai produzir uma substância nutritiva para os espermatozoides. Ok? Aqui a gente tem o epidídimo, tá? Tá aí bem acima do testículo. Então essa região aqui, peraí que eu vou aqui, ó. Essa região aqui que eu estou pintando de vermelho é o epidídimo. É como se fosse um guarda-chuvinha aí, tá? A função dele é armazenar espermatozoide para que haja o término da maturação dele. Então os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos que estão no testículo. Após a sua produção, eles são encaminhados para o epidídimo, onde eles esperam lá o término da maturação deles e posterior ejaculação. Então, quando o homem ejacula, os espermatozoides eles partem desse túbulo seminífero em direção ao ambiente externo, tá? Espera aí, eu acho que eu errei aqui, deixa eu fechar. Próxima estrutura é o canal deferente. A gente tem dois canais deferentes, tá? Comunica o epidídimo, que a gente também tem dois em cada um testículo, comunica esses epidídimos à vesícula seminal. A gente vai falar sobre a vesícula seminal no próximo slide. Tá? Então ele é que vai trazer os espermatozoides no momento da ejaculação do epidídimo para a vesícula seminal, depois para a uretra, depois para a face externa do corpo humano.
tá? Então, canal deferente, que temos dois, comunica o epidídimo à vesícula seminal. Certo? E a vesícula seminal para que serve? Pessoal, ela produz um líquido seminal. Quando vocês estão no segundo ano, então eu acredito que vocês ainda não iniciaram a vida sexual de vocês. Mas quando vocês iniciarem a vida sexual de vocês, vocês vão poder perceber que nos momentos preliminares de uma relação sexual, tanto homem quanto mulher liberam líquidos pelos seus sistemas reprodutores. Primeiro, para poder haver lubrificação, tá? Porque o ato sexual é um ato onde há fricção de tecido, então se não houver uma lubrificação nessa fricção, acaba gerando lesões. Então a natureza já atua com essas substâncias para inibir esses processos que lesionam a região genital, produzindo esses líquidos, tá? Só que existem outros líquidos que também são produzidos nessa fase preliminar ao ato sexual. Um deles é esse líquido aqui produzido na vesícula seminal, tá? Que é produzido nesse momento preliminar a uma relação sexual. Ele contém substâncias nutritivas, essa substância chamada frutose, que irá nutrir o espermatozoide fora do corpo do homem. Então, quando o espermatozoide ele é ejaculado e sai do corpo do homem, e é importante eu esclarecer novamente, repetir que o espermatozoide é uma célula viva, e tudo aquilo que é vivo precisa ser alimentado. Então, quando há ejaculação no trato genital feminino, esse espermatozoide, até encontrar o óvulo, ele precisa estar alimentado. Então, mais ou menos o tempo que leva do espermatozoide no trato genital feminino, o espermatozoide fica vivo ali durante uns 3 dias, ele fica vivo. E ele fica vivo por quê? Porque ele é nutrido. Nutrido pelo quê? Por esse líquido produzido na vesícula seminal e que sai junto durante a ejaculação. Tá? Então, a importância desse líquido seminal é extremamente... ele é extremamente importante. Por quê? Porque ele vai nutrir o espermatozoide fora do corpo do homem, principalmente no trato genital feminino, até esse espermatozoide encontrar o óvulo. Tá bom? Então, escute bem. O líquido da vesícula seminal é rico em frutose e nutre o espermatozoide. A gente vai falar mais alguns outros líquidos aqui para que não haja confusão. A próstata é uma glândula que produz a secreção prostática. A secreção prostática ela é alcalina, ou seja, se você estudou lá em química pH, você sabe que 6 a 0 é ácido, né? Quanto mais próximo de 0 é ácido, 7 neutro, 8 até 12 é básico, alcalino. Então, o líquido produzido na próstata ele é alcalino. Isso tem uma importância. A natureza ela tá tudo no seu lugar. Tá? Então a próstata vai produzir esse líquido alcalino para reduzir a acidez da vagina. Então, quando esse espermatozoide entra na vagina, se não houvesse essa substância, essa secreção prostática, quando ele entrasse na vagina, a acidez da vagina, que é algo natural, iria matar o espermatozoide. Mas com esse líquido produzido na próstata e liberado nas preliminares antes do ato sexual, ele tem essa importância de proteger o espermatozoide quando ele entra em contato com a vagina. É tanto que os espermatozoides que têm contato com a parede da vagina, todos morrem. Normalmente os que alcançam o óvulo são os do centro, porque não tem contato com nenhuma região da vagina, já que a vagina é extremamente ácida. Então a importância aí do líquido produzido pela próstata é proteger o espermatozoide da acidez da vagina, tá? Então veja bem, falamos de um líquido produzido pela vesícula seminal. Esse da vesícula seminal, ele é rico em frutose e nutre o espermatozoide fora do corpo do homem. O líquido produzido pela próstata, ele vai proteger o espermatozoide no trato genital feminino
já que ele é alcalino, portanto vai proteger da acidez do trato genital feminino, tá? Vamos passar para a próxima, que é a glândula bulbo-uretral. Ela também vai produzir uma secreção, tá? Que também será liberada nas preliminares antes do ato sexual. E para que serve ela? Ela vai facilitar a motilidade dos espermatozoides, vai lubrificar a uretra e também alguns autores afirmam que ela acaba também reduzindo a acidez do canal uretral, já que na espécie, nos homens, o canal uretral serve tanto para a reprodução quanto para urinar. Então, quando você urina, a acidez aumenta. Quando você vai liberar espermatozoide, essa acidez tem que estar reduzida. Senão também vai matar o espermatozoide. Então, alguns autores afirmam também que esse líquido produzido pela glândula bulbo-uretral também trabalha nessa redução da acidez da uretra, no caso do homem, tá? Então, o que é facilitar a motilidade? Os espermatozoides, eles têm um flagelo que eles utilizam para se locomover. Se não houver um ambiente líquido, eles não têm como se locomover. Então, esse flagelo é como se fosse uma hélice de um motor de uma voadeira. É isso que vai bater e fazer com que ele saia do lugar. Precisa de água, precisa de um ambiente aquoso. Então, esse líquido da glândula bulbo-uretral ajuda nisso aí, tá? Para dar motilidade aos espermatozoides. Então guarde isso aí. Falamos sobre 3 substâncias produzidas. Uma, na vesícula seminal, esse líquido é rico em frutose, nutre espermatozoide. 2, da próstata, líquido alcalino, protege o espermatozoide da acidez do trato vaginal feminino. 3. Glândula bulbo-uretral produz uma secreção que ajuda na motilidade dos espermatozoides, tá? Próxima estrutura aí, a uretra. No homem, tá? Ela é comum tanto para o sistema genital, sistema reprodutor, quanto para o sistema excretor. Por ela passa urina e sêmen. No caso da mulher, não. Tá? No caso da mulher, a uretra só está presente no sistema urinário, não no sistema reprodutor. Para nós homens, tanto o sistema reprodutor quanto o sistema urinário. Então, a uretra comunica o sistema excretor para urinar, micção, e o sistema reprodutor, a ejaculação, foi o que acabamos de falar, ela está presente no sistema urinário e no sistema reprodutor para nós homens. Na mulher não. Repito, na mulher ela só está presente no sistema urinário. Próxima estrutura. Pênis. O pênis é o órgão copulador masculino. O que é copulador? Uma estrutura que proporciona cópula. O que é cópula? Ato sexual, tá? Quando estimulado, ele se torna ereto devido à entrada de sangue em seu interior. Então, pessoal, o pênis ele fica ereto pela ação, pela passagem de sangue no interior de seus tecidos, chamados corpos esponjosos e corpos cavernosos. Tá? Então, aqui a gente tem o pênis por dentro, tá? Vou ver se eu consigo aqui pegar uma canetinha. Então, aqui há como se fosse um corte do pênis, onde a gente vai encontrar os tecidos que formam o pênis, tá? Então o pênis ele é formado por corpos esponjosos e corpos cavernosos, tá? Então esses dois lilás aqui, eles são os corpos cavernosos, tá? E esse vermelho é o corpo esponjoso. Então são eles que se enchem de sangue e que promovem a ereção. Então veja bem, um dos problemas mais comuns de quem tem dificuldade, disfunção erétil, são problemas circulatórios. Então quem tem pressão alta, quem tem dificuldade de circulação, possivelmente também tem problemas de disfunção erétil. Por quê? Porque há dificuldade de passagem de sangue em membros distantes do coração.
tá? Então, normalmente quem tem disfunção erétil tem uma ereção, vamos dizer assim, que não é completa, tá? O pênis não fica tão ereto como gostaria que ficasse. Então, isso são problemas circulatórios, possivelmente. Então, para melhor diagnóstico, você deveria procurar um médico para verificar a situação e ver qual seria o problema, tá bom? Então, não esqueça aí, o pênis ele fica ereto pela passagem de sangue por corpos esponjosos e corpos cavernosos que formam o pênis, tá? E aí a gente tem no pênis a glande, né, que é a parte da cabeça do pênis, que é a região mais sensível a estímulo sexual, tá? Então, a região mais sensível para os homens é a glande, até onde a gente tem muitas terminações nervosas e onde normalmente o homem sente os prazeres durante a relação sexual por conta desse grande número de terminações nervosas que formam a glande, tá? É recoberta pelo prepúcio, tá? A glande. Então aqui a gente tem um pênis cobrindo a glande. A gente tem um prepúcio que no caso dos judeus, pessoal, eles removem essa glande, né? Aliás, esse prepúcio, e a glande fica exposta sempre, né? Então eles removem esse prepúcio, que é essa pele que recobre o pênis, e então a glande ela fica exposta sem proteção. Alguns casos acontece de crianças que esse prepúcio acaba sendo tão pequeno a ponto de não permitir que a glande seja exposta. Isso é perigoso também, né? Por quê? Porque se a glande não for exposta, você não tem condições de limpá-la. Então, muitas vezes, mães que vão dar banho em seus filhos, elas têm a tendência de, no momento do banho, expor a glande do pênis do filho para limpar o pai ou a mãe, né? Aquele que estiver dando banho na criança. Então, quando ela vai tentar expor a glande do pênis, o prepúcio não permite a passagem, porque ele está muito apertado. E isso dá um problema, isso pode ocasionar infecções e até amputação do membro. Então, o que se faz? Procura-se um médico, um cirurgião geral, e esse cirurgião geral decide pela cirurgia de retirada também da glande, né? Ou uma abertura que seja possível a exposição da glande. Aí então se resolve o problema, né? Mas tem que procurar um médico, tá? Continuando, a gente vai falar sobre o aparelho genital feminino, tá? Tem a face interna e a face externa. Então, a face externa é tudo que eu tenho fora do corpo da mulher, né? Clitóris e vulva, que são grandes e pequenos lábios, tá? Continuando, a gente vai falar sobre grandes e pequenos lábios, tá? Eles delimitam a entrada da vagina. É onde a gente vai encontrar os pelos pubianos nas mulheres. Para que servem esses pequenos e grandes lábios e esses pelos pubianos? Eles protegem a entrada da vagina de agentes infecciosos. Tá? Então, como a vagina é um canal até certo ponto grande, então é um grande terreno, vamos dizer assim, para que haja infecções. Então, esses pelos, esses grandes e pequenos lábios acabam dificultando a passagem de agentes infecciosos que vão adoecer a mulher, tá? Então, a importância deles é isso. Vão delimitar a entrada da vagina e inibir a ação de agentes infecciosos. Então, a gente também tem a abertura da vagina, que é a entrada do sistema reprodutor feminino, tá? Continuando, nós temos a uretra, que nas mulheres não faz parte do sistema reprodutor, só sistema urinário, excretor, tá? Mas ela está logo acima da vagina, tá? Onde vai passar o xixi. Continuando, o clitóris, tá? É um órgão sensitivo, vamos dizer assim, tá? Muito sensível nas mulheres, é onde normalmente a mulher, ao ser estimulada, tem muito prazer nessa região.
ela é comparada à glande nos homens, até porque elas são formadas pelo mesmo tecido. Tá? Na formação do feto, a mesma estrutura precursora que forma o pênis e a glande vai formar a vagina e o clitóris. Tá? Então o clitóris também é um órgão erétil como o pênis, tá? Só que ele é bem minúsculo, você não consegue ver a ereção tão nítida, mas ele tem também corpos esponjosos, corpos cavernosos que se enchem de sangue e promove a ereção. E é dotado de grande sensibilidade ao órgão de prazer da mulher. Tá? Continuando, os órgãos internos do sistema reprodutor feminino. Tá? A gente tem o canal vaginal. No início do canal vaginal eu tenho o ímen, que nas primeiras relações sexuais é rompido, né? E aí, vamos colocar entre aspas, aí a garota perde a virgindade, né? Na verdade, ela perdeu uma membrana que está à frente do canal vaginal. Isso não tem valor nenhum, tá? Não tem nenhuma serventia, vamos dizer assim, esse ímen. Não tem valor cultural. Aliás, ele tem valor cultural para algumas pessoas, mas valor científico, biológico, ele acaba não tendo nenhum, tá? Continuando. Aí a gente vai falar, falando sobre o sistema, as partes do sistema reprodutor feminino na face interna. A gente já falou sobre o ímen, né, que delimita a entrada da vagina. Acaba também ajudando na proteção de infecção na infância, né, porque as crianças acabam sentando em qualquer lugar, às vezes está brincando, senta no chão. Isso acaba também, como ela é uma membranazinha que está na entrada, acaba também ajudando os grandes lábios a proteger a entrada da vagina. É rompido geralmente no primeiro ato sexual, tá? Continuando. Vagina. A vagina comunica o útero ao ambiente externo, ao meio externo. Tá? Possui em média 10 centímetros de comprimento e dilata-se durante o parto e o ato sexual. Então, gente, a vagina é um órgão muscular, tá? Ela pode aumentar seu diâmetro e também o seu tamanho. Tá? Então, às vezes, para suportar um determinado pênis ou até mesmo o parto, ela tende a se distender e voltar ao normal. Então, isso é comum nas mulheres. Tá? Uma mulher, por exemplo, que teve um parto normal, a vagina dela vai voltar ao tamanho inicial, tá, gente? Não tem essa de uma mulher que pariu, não vai, que teve um parto normal, não vai ter a vagina como antes. Não, essa afirmação está equivocada. A vagina tende a voltar ao estágio inicial. Claro que muitas vezes o procedimento médico acaba invadindo a mulher. Isso é crime. Hoje em dia, isso é crime. Alguns procedimentos médicos, como cortar, botar o braço e se apoiar, empurrando o bebê pela barriga da mãe, tudo isso aí são procedimentos que hoje em dia não são aceitos. Tá? Então, você que está grávida, que está pensando em ter um parto normal, converse com o seu médico, tá? E fale sobre essas situações, porque todos esses procedimentos são extremamente invasivos, tá? E são proibidos, é crime. Tá? Por exemplo, fazer o corte do períneo, como normalmente, antigamente se era feito muito, isso era muito normal. Hoje em dia não se pode mais fazer, tá? A não ser com consentimento da grávida. Não pode se fazer só porque o médico decidiu fazer, certo? Continuando, o útero também é um órgão muscular e oco. Por que muscular? Porque ele vai manter o bebê no seu desenvolvimento. Então, normalmente não, todos os bebês vão crescer ali dentro. Então a tendência é ele aumentar para suportar o crescimento do bebê.
Depois que há o parto, ele volta ao normal, porque ele é muscular, tá? Ele não vai ficar enorme, da mesma forma como a vagina também não no parto normal. Por quê? Porque eles são musculares. Eles têm a propriedade de voltar ao tamanho normal, inicial. Tá? Ele é revestido pelo miométrio, que é um tecido muscular, e o endométrio, que é a mucosa que reveste o útero. Então vamos lá, pessoal. Muitas vezes a gente, quando eu estou dando aula, acontece muita dúvida sobre isso. Professor, mulher grávida menstrua? Não. Não há possibilidade de uma mulher grávida menstruar. Por quê? Porque menstruação é descamação do endométrio. O que é descamação? É a perca do tecido. Então veja bem, quando há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o óvulo ele vai se prender à parede do útero. Então aqui eu tenho o útero, aqui eu tenho o óvulo. Tá? Então, quando há anidação, que é o processo de colagem do embrião, do feto, do zigoto na parede do útero. Então veja bem, tenho aqui o útero, a parede do útero e aqui o óvulo. Melhor, óvulo fecundado, tá? O zigoto. Houve anidação. Se a mulher grávida menstruasse, perdesse esse tecido que reveste o útero, com o embrião pregado nele, o que aconteceria? Perderia o embrião, certo? O que acontece em mulheres grávidas, principalmente no início das suas gestações, é sangramento, não menstruação. Sangramento normal que acontece, por quê? Porque está acontecendo a anidação, está se formando várias comunicações ali, e aí acontece alguns rompimentos de vasos sanguíneos e possivelmente algum tipo de sangramento, pequeno sangramento, tá? E qual é a diferença entre sangramento e menstruação, professor? A menstruação contém sangue, mas a maior parte é endométrio. Se você comparar sangue de um sangramento normal com o sangue da menstruação, você vai ver que o sangue da menstruação é diferente, é mais esbranquiçado. Por quê? Porque a maior parte daquilo é endométrio, é o tecido que está revestindo o útero que você perdeu e perde todo mês através dos ciclos menstruais. Certo? Tudo bem, gente? Vamos continuar. Vamos falar agora sobre as tubas uterinas. Tubas uterinas são duas, tá? Também conhecidas como trompas de Falópio, comunicam as gônadas femininas, que são os ovários, ao útero, ou seja, são elas que vão por onde o óvulo vai vir até chegar ao óvulo. Então veja bem, essas aqui, ó, tuba uterina. Então, aqui, ó, uma tuba uterina, outra tuba uterina. Então, os óvulos são amadurecidos aqui no ovário. Depois que eles são amadurecidos, eles caem na trompa de Falópio e percorrem até chegar ao útero. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui. Ó, eles são o óvulo é amadurecido aqui, tá? No ovário, cai na trompa de Falópio e chega na parede do útero. Se ele tiver fecundado, ele vai se prender à parede do útero, o processo de nidação. Se ele não tiver fecundado, ele vai sair durante a menstruação. Certo? Tudo bem? Então as trompas de Falópio servem para isso. Serve para quê? Comunicar os ovários ao útero e levar os óvulos dos ovários para o útero. Possui 3 regiões: terço distal, terço médio, terço proximal. Terço distal é o que está mais próximo do ovário. Terço médio e terço proximal é o que está mais próximo do útero. Então o terço médio está entre terço distal e terço proximal. Certo? Continuando, vamos falar sobre a próxima estrutura. Tá. Aqui é quando acontece
a fecundação, tá? Então aqui a gente tem, ó, um óvulo que acabou de sair. Deixa eu mudar aqui a cor, não sei mais onde é que muda. Doidou. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui. Pessoal, tá vendo aqui, ó? Não tá, né? Pera aí, que eu tô atrás de mudar a cor aqui da parada para vocês poderem enxergar, né? Eu tô apanhando aqui dessa. Agora sim. Tá vendo aqui, ó? Foi liberado o óvulo na tuba uterina. Tá vendo quando chegou aqui, ó? Os espermatozoides encontraram o óvulo, houve a fecundação. Aí a partir daqui começa a divisão celular e formação do zigoto. Tá? Ele vai começando a se dividir, multiplicando as suas células. Quando ele chega no útero, aqui, ó, acontece a anidação, que é o processo de colagem desse embrião, desse zigoto, na parede do útero, tá? Às vezes acontece a anidação na trompa de Falópio, tá? E dependendo de onde aconteceu essa colagem, acontece o aborto natural, porque não há condição de desenvolvimento embrionário. Mas se porventura aconteceu essa anidação nessa região aqui, ó, que eu estou circulando agora, há possibilidade pequena, mas há possibilidade de desenvolvimento. Por quê? Porque ele vai, pela ação da gravidade, ele vai se desenvolver para dentro do útero. Então há uma pequena possibilidade de ser bem sucedida essa gravidez. Mas quanto mais distante acontecer a anidação, mais difícil é de a gravidez ser bem sucedida. Tudo bem? Vamos continuar. Os ovários. Os ovários são as gônadas femininas. Gônadas são estruturas que produzem gameta. Então elas vão produzir e amadurecer os óvulos, tá? E produzir também os hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona. Tá? Então a função das gônadas femininas dos ovários é produzir gameta e hormônio feminino. Certo? As gônadas femininas são os ovários. Aqui a gente tem uma estrutura, o ovário por dentro, onde a produção dos óvulos e amadurecimento deles, tá? Bem, pessoal, a gente vai encerrar por aqui hoje, certo? A gente falou sobre as estruturas do sistema, tanto masculino quanto feminino. E na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre gravidez na adolescência e métodos contraceptivos, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E a gente volta nos próximos dias com um novo vídeo, tá? Fique com Deus e até lá. Um grande abraço.